A gente não fala muito do tarô sob esse ângulo, embora considerando o que uma tiragem de carta representa, isso talvez seja óbvio, né? Mas o tarô, ele é um jeito também de você mensurar ou perceber como é que estão as suas escolhas psíquicas, ou pelo menos os seus movimentos psíquicos. Quando você está fazendo as suas práticas pessoais, se você tem hábito de fazer tiragens diárias, se você faz estudos, né, autoestudos, eventualmente, né, para si mesmo, óbvio, se é auto, se você faz, você usa de métodos específicos, faz leituras específicas, eventuais ou frequentes para você mesmo, enfim, tudo isso é uma maneira de o tarô dizer para você, comunicar para você movimentos psíquicos que estão acontecendo na sua alma. E aí eu, como sempre faço, né, pequenas tiragens, não necessariamente sempre diárias, mas muito frequentes, e pequenos autoestudos e pequenos estudos, não necessariamente só autoestudos, porque não necessariamente quando eu me conecto com o tarô, eu tô focando o assunto daquilo em mim. Então, por exemplo, a tiragem diária que eu fiz hoje foi bem interessante. Primeiro porque eu escolhi um deck, que é um deck que eu uso pouco. Você com certeza já viu esse verso. É o tarô de Thoth, que eu tenho há muitos anos. E é um deck que eu ainda me conecto pouco. E aí quando eu fui fazer a minha tiragem, que geralmente é uma tiragem intencionada para ser de uma carta, a hora que eu puxei vieram duas cartas. E aí o que eu fiz sem olhar as cartas, que é uma coisa que eu faço com uma certa frequência, foi colocar essa aqui e decidir que essa era daquelas duas a que eu tinha tirado. E eu, em geral, viro a carta e olho o que ficou no fundo do deck. Nesse caso, o que ficou no fundo do deck foi aquela segunda carta que veio na minha mão e que a minha alma naquele momento ali decidiu que não era a carta que eu ia tirar. Então veja que interessante. A carta que eu tirei foi o 3 de copas, que nesse deck tem o título de abundância. E veja, cartas de tarô com títulos, com nomes, esses títulos, esses nomes, essas palavras-chave, na minha maneira de compreender, eles são balizadores. É uma forma de direcionar o seu olhar e, de preferência, se possível, expandir o que aquele significado que saiu ali representa, tá? Então, eu, pessoalmente, não fico não olho aqui e falo, abundância, pronto, e vou desenvolver a minha percepção daquilo ao redor dessa palavra e ponto. Eu geralmente expando mais, tá? Mas tem uma palavra-chave aqui. Inclusive, você pode nem levar ela em consideração se você não quiser. Eu conheço gente, já vi gente que tem esse deck que cortou essas bordas aqui e ficou só com a arte. Então, a pessoa, na verdade, nem vai ter acesso a essas palavras-chave, que no caso desse tarô específico existem, tá? Mas saiu essa aqui. E aí, quando eu virei e lembrei que era a outra carta que eu tinha tirado, era um 7 de ouros, que neste deck, se você conhece ele, você sabe, tem a palavra-chave, o subtítulo de fracasso. E aí a carta que teria ficado no fundo do deck, se eu não tivesse voltado essa carta aqui, vamos supor que eu tivesse enfiado ela aqui no meio do deck, ou tivesse deixado aqui atrás e não tivesse olhado, né? Ou até tivesse considerado as duas, a carta que estaria então no fundo do deck seria a carta da morte, que traz por si uma energia, eu acho linda essa carta, aliás, desse deck. Traz por si uma energia muito profunda, muito poderosa de transformação, de finais e recomeços, tá? Vida, morte, vida. Entender o que tá fenecendo e o que tá brotando, tá? A gente tá falando dessa passagem de ciclos aqui com essa carta.
E aí, olha que interessante, para você se auto-observar, se acontece isso com você também, eu instintivamente, sem olhar as cartas, como falei, escolhi essa aqui e devolvi essa aqui. Então veja com qual energia a minha psique se afinizou hoje versus com qual energia ela poderia ter se afinizado. Não é interessante? Não é uma observação constante da gente fazer? E saiu assim duas informações bem correlacionadas, né? Diretamente antagônicas e correlacionadas, se a gente considerar as palavras-chave, abundância e fracasso. Tá? Isso aqui acontece toda hora, todo dia. Se eu tivesse feito essa tiragem num outro horário do dia, talvez tivessem saído cartas muito diferentes dessas. Se fosse uma tiragem amanhã e não hoje, mesma coisa. Então, assim, é muito interessante da gente perceber, tá? Essas informações aqui com o que a nossa alma está se afinizando naquele momento e notar como isso vai flutuando e transformar, sim, isso no autoestudo. Se você quiser, você pode fazer anotações, se tiver um caderno para tarô, ir fazendo essas pequenas tiragens diárias, observando isso e fazendo anotações do que isso significa para você e como isso aqui se correlaciona com o momento da sua vida que você tá, com como você estava se sentindo naquele dia, tá? Então, abordar o tarô dessa forma enriquece muito a você no seu autoconhecimento e enriquece muito o seu relacionamento com o tarô, sem dúvida nenhuma.